Esta aula será uma revisão da matéria do primeiro bimestre, primeira fase do modernismo, para os alunos do terceiro ano que irão fazer a avaliação de recuperação. A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando vai estudar uma escola literária é ver o contexto histórico em que ela se insere. A primeira fase do modernismo, ela vem logo após o pré-modernismo no Brasil e as vanguardas europeias na Europa. Então, ela vai trazer todo aquele contexto de renovação e de mudanças da literatura e das artes de modo geral, previstas por esses dois movimentos. A primeira fase do modernismo aconteceu em 1922 e 1930, e a palavra-chave que a gente usa para descrever essa primeira fase é ruptura, porque ela vai abordar essas mudanças do pré-modernismo e das vanguardas para romper com a atividade artística do século XIX. O contexto histórico no mundo era as vanguardas europeias, com seus manifestos contra o clássico, as artes clássicas e as mudanças, os reflexos da Primeira Guerra, a filosofia capitalista, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. No Brasil, República Velha, revoltas e movimentos por todo o Brasil e a fundação do Partido Comunista. Quando a gente estuda as características de uma obra da primeira fase do modernismo, tudo tem a ver com a palavra ruptura, né? Por isso eles foram os radicais, porque eles queriam romper definitivamente, começar do zero, todo o passado artístico até o século XIX e começar a produção artística do zero, como se não tivesse havido nada produzido até aquele momento, tudo era descartado. Eles queriam uma inovação geral. Então, eles tinham um sentido anárquico e destruidor. Anárquico porque agora eles queriam começar uma coisa nova, sem muitas regras. E destruidor porque queriam esquecer, tirar, varrer o passado das artes. Rompimento com a tradição literária em relação à forma e à temática. Então, era um rompimento total. Não era só em relação à maneira de escrever, ao conteúdo, mas aos dois. Reflexões aprofundadas sobre os temas sociais e existenciais, que os primeiros passos foram dados comecinho lá no condoreirismo da terceira fase do romantismo, aí veio o realismo e aprofundou esses temas sociais e existenciais. Então, eles vão continuar essa reflexão sobre a sociedade e os seus problemas. Questionamento do status quo. Não existe uma verdade absoluta, tudo que está aí designado nós podemos questionar, duvidar, procurar outras alternativas. Visão crítica da história, retomada dos discursos do romantismo. Eles vão rever a história do Brasil e vão criticar, né? Vão voltar ao passado sim, mas não aquele passado iluminado que os românticos viram do Brasil, aquele ufanismo, aquele patriotismo deles, vai ser bem crítico essa revisão da fase que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. E as principais inovações? Na forma e no tema. O uso de humor e ironia, a literatura passa a ser uma coisa mais comum, mais voltada para o público em geral. Liberdade da forma, eu não preciso mais escrever só soneto. Não preciso mais de rima, não preciso de estrofação. Valorização do cotidiano. Os temas serão os que normais de toda pessoa. Qualquer pessoa no mundo inteiro pode compreender o tema que eu falar. A linguagem coloquial bem acessível e a metalinguagem. O que é a metalinguagem? A literatura discutir sobre ela mesma, qual é o papel da literatura, o que ela quer levar ao público. Então, essas são as principais características. Na lista dos principais autores da primeira fase do modernismo, nós temos o cabeça de todos, que é o Mário de Andrade, considerado o papa do modernismo, porque foi um homem arrojado, corajoso, que acreditou na ideia de modernização e ruptura com o passado e modernização das ideias artísticas do século XX. Correu atrás, conseguiu a mudança à custa de muitas brigas, mas conseguiu. E uma fala bem famosa dele para designar esses 8 anos da primeira fase foi que
vivemos uns 8 anos, até perto de 1930, na maior orgia intelectual que a história do país registra. Quer dizer, a intelectualidade do Brasil criou uma nova maneira de arte, misturando tudo, dando liberdade total para os seus produtores. O Oswald de Andrade, que é o outro parceiro do Mário de Andrade, do Manuel Bandeira e de outros, trouxeram a Semana de Arte Moderna para o Brasil e começaram o modernismo, também é muito famoso. Embora ele seja bem mais radical na maneira de escrever, na ironia e na crítica, né? Muito polêmico, as obras principais dele são Memórias de João Miramar e Caderno de Poesia do Aluno. E ele foi muito criticado e ele mesmo reconhecia isso, como ele diz: como poucos eu conheci as lutas e as tempestades, como poucos eu amei a liberdade, por ela briguei. Outro grande autor desta época é o Antônio de Alcântara Machado, que era um homem muito humano e abordava esses problemas humanos, existenciais das suas obras, embora o contexto seja bem social da cidade de São Paulo. E ele escreve, inclusive, o livro Barras, Bexiga e Barra Funda, com o nome de 3 bairros de São Paulo, onde ele vai abordar os imigrantes italianos e ele usa uma linguagem própria, misturando o português com o italiano. E esse livro de contos é bem interessante porque ele era jornalista e a linguagem dos contos é bem jornalística, é bem objetiva, vai deixando para o leitor a criatividade. O outro grande nome da primeira fase do modernismo é o Manuel Bandeira, que é um homem também que ajudou na formatação da Semana de Arte Moderna. Embora ele tenha sido um autor muito simples, muito direto, com uma abordagem bem cotidiana dos temas na poesia dele, ele foi muito criticado às vezes por causa dessa simplicidade e levou muitas vezes o drama existencial da vida dele para a literatura. Um nome de obras famosas dele: A Cinza das Horas, Libertinagem e Belo Belo.